E vem conferir a crítica do filme Tokyo Godfather. E aproveitando que estamos na época de Natal, eu resolvi trazer uma crítica de uma animação muito aclamada que envolve o Natal, que seria Tokyo Godfather. Filme esse que é feito pelo gênio Satoshi Kon, que infelizmente teve vida curta, porque ele, quando estourou, passou alguns anos, ele já faleceu, mas ele fez alguns clássicos das animações e dois dos meus filmes preferidos envolvendo animação, que seria Perfect Blue e também Páprica. E em Tokyo Godfather ele vai mostrar essa mente que ele tem, todo esse conhecimento para poder refletir sobre o Natal. E desde a premissa, passando pela forma como ele desenvolve os personagens e mostra o poder do Natal de uma visão completamente diferente, faz com que esse filme seja lindo e encantador. Porque para quem não sabe sobre o que é Tokyo Godfather, você tem um grupo que envolve um transexual, um homem e também uma menina que é uma criança. E eles encontram um bebê e a missão deles é levar esse bebê de volta para sua família de origem. E bom, a partir daí a gente vai conhecer em cada momento do filme um pouco sobre uma daquelas três personalidades diferentes. E isso já é um primeiro ponto muito importante. Para você gostar de um filme, não importa qual seja o gênero, você tem que se importar com os personagens título, porque se importando com eles, você vai se importar com a história, e é muito fácil se importar com eles. Apesar de serem personagens que são um pouco ranzinzas, que são bem diferentes, essa química, ao mesmo tempo deles serem diferentes, faz com que você, como público, goste deles, porque eles são personagens reais, a forma como eles são trabalhados, a forma como eles são construídos, desde a parte de amizade deles, até a parte dos entreveros deles, faz com que eles se tornem uma grande família no Natal. Então os personagens são bons, são interessantes, você quer saber mais sobre eles, e quando o Satoshi Kon traz o passado deles, é um passado interessante, é um passado que você fica preso, e até um dos personagens que mente sobre o seu passado também é interessante, porque quando a gente sabe mais sobre ele, você entende por que ele mentiu e por que aquele bebê e aquela história é tão ligada a ele. São mundos diferentes, cada um cresceu de uma forma diferente, mas todos os três se ligaram por um mesmo motivo: querer ter uma família, mesmo que não admita, porque os três têm problemas familiares. O homem tem um problema familiar muito grave, envolvendo a parte da sua família e dívidas, por exemplo. Quando envolve a trans, você vê que ela teve uma vida onde ela viveu praticamente num cabaré ali, e quando ela acaba saindo, você vê que ela sente que ela não tem mais um lugar naquele mundo. E a menina que fez coisas ruins pro seu pai. Cada um tem uma visão diferente de mundo e todos se ligam pelo mesmo motivo, que seria: eles só querem ter uma família, eles só querem alguém que se preocupe com eles. E a forma como o filme vai desenvolvendo a relação deles, a forma como o filme vai deixando os personagens mais interessantes, como eles conseguem deixar a narrativa mais bonita, faz com que Tokyo Godfather tenha excelentes personagens, ricos, vivos e principalmente reais. Cada um dos personagens que estão ali, ou que aparecem ao longo do filme, são personagens carismáticos e reais, que você, como público, facilmente consegue se ligar e se identificar com eles de formas diferentes, com a relação deles com a sua família, com a relação deles com o mundo que eles vivem. Então isso eu gosto muito, os personagens. E a gente vai para a história, e a história é igualmente boa. Essa ideia deles chegarem do ponto A ao ponto B para deixar um bebê é muito interessante, porque ao longo desse caminho, a história consegue trabalhar coisas muito mais interessantes até que o próprio bebê. O bebê é uma desculpa narrativa para falar de coisas mais profundas que envolvem solidão, família, Natal, a parte também de como a sociedade vê aquelas pessoas. O Satoshi Kon, ele não escolheu moradores de rua à toa. Imagina numa época de Natal, uma época fria, uma época que no Japão neva muito, e mais do que isso, uma época de família, de união, que a gente vende que é muito legal ter uma mesa farta. Só que tem pessoas na rua que não têm a condição de ter isso dia a dia. Então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele mostra a beleza do Natal, do glamour, do luxo, da fartura, ele consegue mostrar, por outro lado, a parte triste do Natal, que são pessoas de rua, que se abraçam no que tem. Tanto que o filme se passa praticamente no Natal, em uma boa parte dele, e você consegue perceber facilmente que eles nem percebem que é o Natal, para eles é só um dia normal, porque é interessante como o Satoshi Kon trabalha essa melancolia com a parte de talvez eles que não têm nada têm mais do que muita gente. Então, ao mesmo tempo que ele traz uma crítica, ele critica as pessoas
e a sociedade, que não vê os moradores de rua como deveriam ver, numa época de importância, de família, de união, e ao mesmo tempo ele mostra como aquelas pessoas que quase não se conhecem, que não se conhecem desde o começo, que são de rua, têm mais amizade, mais companheirismo do que famílias gigantescas que tem milhares de pessoas na sala e que nem gostam de se conversar. É uma crítica muito boa ao Natal, é uma crítica muito boa à sociedade, é uma crítica muito boa a como o exemplo e como a visão e a figura do Natal, em muitos pontos, é uma hipocrisia. Então eu gosto muito disso, eu gosto muito do Natal, para deixar claro, mas eu gosto muito de como o filme trabalha discursos, trabalha discussões e trabalha ideias diferentes de uma forma tão rica e tão boa, porque tem um gênio por trás do roteiro que é o Satoshi Kon. Ele consegue te colocar dentro daquela história, porque primeiro, ele te convence com os personagens, e quando ele entra na história, ele usa uma base até simples, de uma história de levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, mas ele deixa tudo muito com um dinamismo muito grande, e mais do que isso, a mensagem poderosa, as discussões apresentadas e como elas são trabalhadas ao longo do filme são muito boas, e é um golpe de misericórdia quando no final do filme o bebê encontra sua família e como é trabalhada a família a partir dali para terminar o filme. É como a gente trabalhou todo mundo, chegou a hora de dar uma conclusão pro bebê. E você acha que vai ser uma conclusão bonita? E é uma conclusão que, apesar de não ser feia, tem até um simbolismo legal. Você vê como ele mostra que até os bebês podem sofrer no Natal. É muito interessante a parte da história, das discussões, do enredo como é trabalhado, dos personagens como eles vão te falando mais da vida, a gente aprendendo mais sobre aquele mundo como um todo, como discutem família, como discutem relações de pessoas, e a gente chega na parte técnica. A trilha sonora desse filme eu acho que ela poderia ser mais marcante, porque o Satoshi Kon consegue entregar trilhas marcantes em Perfect Blue e também em Paprika. Mas quando você pensa aqui, poderia ser algo mais forte, algo que remetesse mais ao Natal. É uma trilha boa, mas poderia ser melhor. E a animação é excelente. A forma como ele consegue trazer a melancolia ao mesmo tempo que ele trabalha as luzes da cidade, para mostrar como o Japão é muito bonito, muito luminoso, mas ao mesmo tempo o branco da neve. É muito legal como ele brinca com a linguagem visual das cores nesse filme, em todos os sentidos. Do prédio muito colorido, a escuridão da rua, misturando com o frio das ruas, com neve, com o quente de roupas muito estilosas da época do Natal. Eu gosto muito das cores, eu gosto muito do visual, eu gosto muito de como ele trabalha esse universo como um todo. A animação no final tem uma parte que eu não gosto, que vira um pouquinho lúdica, numa das últimas cenas, que eu acho que sai um pouco do que o realismo que o filme tá, mas de modo geral é mais um acerto excelente de um diretor fantástico como Satoshi Kon, que quase não erra em quase tudo que faz o seu filme. É quase um filme excelente, Tokyo Godfather. Concluindo, Tokyo Godfather mostra por que Satoshi Kon, no pouco tempo que viveu, se tornou um gênio tão rápido do cinema. Porque ele era uma pessoa que saberia trabalhar em assuntos espinhosos sem ter medo. E aqui é o Natal. As pessoas têm tanto glamour pelo Natal que tem medo de colocar a ferida e falar um pouco mal sobre outros pontos do Natal. E aqui o Satoshi Kon não tem medo. Ele vai na ferida, ele trabalha isso muito bem, apresentando uma ótima narrativa com ótimas discussões e, mais do que isso, excelentes personagens, com uma boa parte técnica, uma excelente parte técnica. Tokyo Godfather é mais um daqueles acertos máximos que Satoshi Kon tem na sua breve carreira, que infelizmente eu gostaria que ele tivesse vivo para fazer mais filmes, para mostrar mais a sua visão de mundo, que é muito necessária. E por isso que eu fecho o filme Tokyo Godfather com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Tokyo Godfather? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.